sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Gerando Líderes. Eu me chamo Emily Weber, sou diretora de eventos do Instituto, esse instituto maravilhoso que está proporcionando essa oportunidade para nós de estar aqui realizando esse podcast. E hoje, para me ajudar nessa apresentação, trouxe a Jenny. Se apresenta um pouquinho para a gente, conta quem é você. Oi, gente, eu sou a Jennifer Leão Montes, sou cristã, ministra para jovens e atual presidente do Instituto Gerando Líderes, diretora de RH, aquela que esteve lá na fundação dessa história, desse projeto. Então faz um tempinho, estou muito feliz de estar pela primeira vez desse lado da mesa, sentada nessa cadeira, principalmente junto com a Emily, aquela que me impulsiona a sair da cama logo cedo, que essa gravação está rolando bem cedinho, porque o nosso convidado, ele é tão legal e importante pra gente, que a gente tem que acordar cedo pra conseguir entrevistá-lo. Porque cedo, umas 4h30, né? Exatamente, 4h pouco da manhã. Eu tava respondendo a Emily 5 horas. Que roupa que a gente viria? Mas o nosso convidado aqui está, e eu acho que é bem integrante, ele está conosco nessa manhã. E eu parabenizo por ter aceitado o convite e essa loucura, porque eu falei, Emily, ele não vai aceitar. Ela, o Andrews já aceitou. Eu, cara, o que ele foi aceitar esse horário? Mas, ainda bem. A gente regaçou em todos os sentidos. Sim. Em todos os sentidos. Bom, para acabar com esse suspense do nosso convidado, seja muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo, Andrews Mateus. Se apresenta pra gente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me chamo Andrews Mateus. Estou muito agradecido, não só pela oportunidade de estar aqui falando para jovens, mas por toda a oportunidade que eu tive desde o começo, para já me explanando um pouquinho, adiantando a história. A Jennifer foi a que me trouxe para o Instituto. Então, estar aqui em uma entrevista diretamente com ela é muito reconfortante. Eu acho que eu estou muito mais confortável vendo a minha diretora e a minha outra diretora logo aqui em frente. Enfim, resumindo, eu me chamo Andrews Mateus Gomes de Santana. Sou mentor para jovens nas áreas de finanças, inglês e empreendedorismo, lá na Escola de Inglês e Liderança Mr. Wiz. E atualmente desbravando outras fronteiras aí por meio do digital. Isso mesmo. Jennifer, conta pra gente por que você escolheu o Andrews. Por que eu escolhi o Andrews? Porque eu conheci o Andrews há uns 2 anos, né? Isso ano passado. Por aí. Foi quando eu iniciei minha faculdade, entrei na faculdade. E o Andrews também fazia faculdade de psicologia. Porém, ele já estava no 5º semestre. Eu estava iniciando a minha caminhada na psicologia. E aí, a gente estudava lá na Estácio. Aquela sala quieta, aqueles professor. Gente, aqueles professor, eu não sei explicar, mas eles eram muito calmos para mim. E aquilo me agoniava. E qualquer dúvida que a gente tinha dentro da faculdade, quem respondia não era o professor, era o Andrews. Quem respondia era ele. Eu falava, cara, esse guri sabe de muita coisa. E aí teve um tempo que eu chamei o Andrews para conhecer o Instituto. E eu notei que ele não conhecia só sobre psicologia. Ele conhecia sobre tudo. Tudo. E aí, de início, eu peguei e pensei, cara, esse guri sabe tudo. Nossa, que chato. Ele é aquele que quer mostrar para as pessoas que ele realmente sabe de tudo e pronto, acabou. Só que eu vi que, na verdade, ele usou isso para servir muita gente. Então, a forma como eu comecei a ver o Andrews e a notar o desenvolvimento dele dentro do Instituto, deu uma mudada. E por isso que eu convidei. Quando ele veio na minha mente, eu disse, não. É muito confrontoso pro meu ego. Só que aí eu falei assim, não, ele é realmente relevante para estar dentro desse podcast e gravar um episódio com a gente. E por isso que eu chamei o Andrews, para a gente conhecer como ele conseguiu tanto conhecimento, porque o Andrews entende sobre música, sobre idioma, sobre diversos conhecimentos que ele pode agregar nessa mesa com a gente hoje. A gente pode aprender muito com ele hoje. Ai, que lindo. E eu quero saber o que esse conhecimento fez na vida dele, tipo, onde o conhecimento levou ele e aonde ele quer chegar com tanto conhecimento. Andrews, quando a Jennifer te conheceu, em que momento da sua vida você estava? Olha, pra falar bem a verdade, agora que fui relembrando, vindo as memórias, eu nunca tive essa visão de mim mesmo. Inclusive, sempre fui o nerd da sala. Isso é uma coisa inegável. Desde a escola, desde ali do prezinho. Uma coisa um pouquinho que muita gente acha que eu tô me gabando, de fato. Mas minha avó é o maior pontapé que eu tive na minha infância. Porque eu aprendi a ler na Bíblia, pra você ter uma ideia.
Então, tipo, minha avó colocava eu ali 2, 3 aninhos para ler a Bíblia com ela do lado e ela ali incentivando. Então, isso me deu o primeiro pontapé para eu querer aprender mais. Não só da Bíblia, hoje em dia eu gosto muito de aprender de tudo, mas quando eu cheguei na faculdade, eu realmente estava com aquela trava que hoje muitos adolescentes têm, muitos jovens têm, do famoso ensino público. Que é o quê? A gente é ensinado a aprender através de decoreba. O inglês era através de decoreba, a matemática era através de decoreba, português era através de decoreba. E quando você chega na faculdade, você não tem como fazer isso. Sim. Você tem que estudar. Então eu estava nessa transição de fase do pera. Até agora eu estava estudando como uma pessoa normal. Agora eu vou ter que estudar como universitário. Então realmente eu estava numa fase onde eu pegava livro, debulhava ali durante uma semana. Eu pegava artigos sobre os assuntos dos professores. E você já tinha facilidade, né? Exatamente. Então, eu aproveitei essa ideia, como você disse. A minha intenção sempre era ver quem estava ali naquela dificuldade, porque você vai lembrar, provavelmente, não sei se você teve amizade com muitas dessas pessoas, mas tem muitas mães, tem muitos pais na nossa faculdade. E eles estão ali, 30, 40 anos, eles já têm aquela rotina que a gente vai ter daqui a pouco, ou já tem, no caso de vocês duas, que é trabalhar, aí os pais, no caso, cuidam dos filhos, cuidam da casa, faz um monte de coisa. Então, para ajudar, eu estudava um pouquinho a mais para tentar dar esse conforto. Uma pessoa que eu sou muito agradecido por ter me dado esse incentivo, Daisy Franciele, provavelmente ela vai assistir esse podcast depois, ela é minha mãe de consideração, e ela estava fazendo faculdade também com a gente. Ela é um cabelo cacheadão, não sei se você vai lembrar. Mas ela também faz psicologia, ela ainda faz, na Uniderp, inclusive. E, cara, sabe aquela vontade que a gente tem de olhar para uma pessoa e falar, pera, eu posso ajudar essa pessoa agora. Não vai me gastar mais. Eu já vou estar estudando por mim e eu posso ajudar essa pessoa. Então, na época da faculdade, eu acho que retornando à pergunta, a fase que eu estava era essa. Eu estava me descobrindo como estudante, ao mesmo tempo que eu estava começando a voltar na minha vocação como professor. Eu acho que é isso que me colocou onde eu estou hoje. Que linda história. Muito bonito. A gente começou com o pé direito. Sim. E você, Jennifer? Onde você estava? Começo do ano passado. Nossa, eu tava numa nova fase da minha vida, super empolgada por estar entrando na universidade. Talvez não me sentindo tão capaz, mas mesmo tava tranquilo até. Tava tranquilo. Então, todo dia eu ia pra biblioteca depois da aula pra dar uma estudada. E foi tranquilo a primeira fase, o primeiro semestre da faculdade. Foi bem legal. Tinha o Andrews lá, né? Não, é o calouro que a gente aproveita para estudar no primeiro semestre. O Andrews era o meu veterano, gente. Oh. Não, mas é isso. Quando a gente chega, tá nessa transição de fase, a gente sempre fica muito animado e dá sempre o primeiro gás. Talvez o último de uma faculdade. A gente vai pra biblioteca, a gente vai, faz acontecer, mas chega um momento que perde isso, que perde essa vontade. Eu tenho um pouco de dificuldade, né? Por isso eu quero aprender tanto com o Andrews hoje, como focar em estudar tanto. Mas eu hoje ainda tenho o costume de acabar a aula e ir pra biblioteca. Olha só. Eu ainda tenho o costume. Então, terceiro semestre. Às vezes durmo, eu tô lá na biblioteca. Ninguém pode julgar. E eu menos ainda, que na primeira oportunidade eu tô fugindo. Então não sou nem muito exemplo nisso. Pergunta feita, Andrews. De onde que vem todo esse foco? Como que você aprendeu que quando eu sento para estudar, vai fluir, vai acontecer? Olha, falando em foco, eu já tenho que adiantar que foco não é o ponto principal do aprendizado. Como não? Nesse caso, assim, vamos lá. No meu caso, principalmente, do meu aprendizado. Eu sei que para muitas pessoas isso vai parecer meio confuso, mas o meu caso é vício em estudo. Eu literalmente sou viciado. Eu gosto de falar que a maioria das pessoas focam em vícios durante a vida de maneira inegável. As pessoas têm vícios em jogos, às vezes em drogas, listas. O meu vício sempre, desde a infância, foi estudar. Então, quando eu comecei na música, eu tive hiperfoco naquilo. Até hoje tenho. Então, pra ter ideia, eu comecei a aprender música por saxofone. Dali pra frente, acho que eu toquei num saxofone 3 vezes durante a minha vida. Então, foi muito confuso, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa questão de aprender demais, ela acaba atrasando algumas pessoas. Então, vamos lá, por partes. Foco. Como você consegue ver o futuro enquanto você está fazendo algo no presente? É possível? Visualização? Visualização. Então, a partir do ponto onde você tem um conteúdo para estudar, você já tem que pensar no que você vai
ganhar com aquilo. O que ele vai te trazer de um retorno Tem médio? um porquê já. Você já tem que ter um porquê. Simon Sinek, inclusive, muito obrigado por essa frase, é um livro excelente. Comecem pelo porquê. Por quê? A partir desse ponto, o seu cérebro já vai ter a consistência que ele precisa ter para adquirir esse conhecimento. Vamos supor, eu preciso agora de um conhecimento de como estruturar para crianças uma explicação financeira. Como que eu vou fazer isso? A partir dos pais, que já trabalham, que já têm uma renda, que já têm uma estabilização. Vou pegar, menininho, vamos supor um nome assim aleatório de um aluno meu, Davi. Davi, quanto que vocês ganham lá dentro da sua casa? Você sabe? Não sei. Então você vai lá na sua avó, vai lá na sua mãe, vamos perguntar. Você vai me trazer uma listinha que ele não sabe o significado, mas ele vai entender. Anotando quanto que eles gastam em cada coisa e quem que ganha cada coisa ali dentro. Ele vai chegar para mim na aula com perguntas. Essas perguntas são abertas. Elas são, por que a gente gasta tanto com isso? Por que a gente gasta pouco com isso? Por que a gente ganha tanto em tal coisa? Então eu vou estruturando um caminho já com a ideia do quê? Eu vou te ensinar a entender o dinheiro que está na sua casa. Então toda a pesquisa que uma criança vai fazer é baseada no quê? Eu vou entender como que o dinheiro funciona na minha casa. Você viu que já tem um porquê? Já tem um propósito? Sim. Tá, mas a gente está falando de criança. O que um adulto precisa fazer? A gente, quando está na faculdade, são 4, 5 anos de faculdade, pensando no quê? Numa profissão, numa formação, numa graduação. Mas e o porquê de eu estar fazendo isso? Porque tem 30 pessoas na minha sala fazendo a mesma coisa que eu. Vai todo mundo para a mesma clínica, para o mesmo lugar, para o mesmo trabalho? Não. O meu porquê é meu. E é essa motivação que hoje me faz fazer as 2 faculdades que eu faço. Psicologia, porque eu quero entender melhor as pessoas que eu vou ensinar, e ciência de dados, não vou saber explicar agora. Mas um dia eu vou. Mas qual é o seu porquê? O meu porquê, vamos lá. Pegou pesado. Desde a infância, eu sempre fui muito extrovertido. Isso daqui é uma coisa que, tanto que já quase me diagnosticaram com TDAH por causa disso. Porque eu era criança que saía andando. E é Literalmente. meio controverso, né? Porque se a gente for olhar com o padrão, normalmente o nerd é quieto. Né? O nerd geralmente é O nerd quieto. O De guri fato, é tudo. de fato. Eu fui quieto, eu posso admitir que eu fui quieto até mais ou menos o 3º, 4º ano da escola. Eu tinha um amigo, o Júnior Henrique. A gente era, tipo assim, amigo de conversar todo dia. Até hoje a gente conversa, inclusive. E ele sempre foi meu amigo. É isso. Só que aí eu fui começando a perceber que eu tinha um limite. Não sei se vocês já chegaram nesse ponto, que você tem um limite que você consegue fazer sozinho, e você tem um limite que você consegue fazer com pessoas. E eu acredito que a maior energia que a gente tem é através das pessoas. É através de conexão, é através de conversa. Tanto que é um dos motivos pela qual eu faço psicologia. Então, o meu porquê começou ali na infância já entendendo pessoas. Eu olhava para um coleguinha de sala que estava com certo atraso, eu falava, professor, eu não vou saber ensinar isso aqui, tem como você me dar uma ajuda com esse aluno? É para escrever, é para fazer um cálculo, é para fazer alguma coisa? Eu era essa ponte. Eu tentava trazer o professor para o nosso universo. Tanto que na faculdade eu era o que fazia mais pergunta por isso. Porque eu sei que tem aluno, isso eu posso falar em escola, faculdade, até em escola particular, que hoje em dia eu estou tendo mais contato com alunos de escola particular, é um padrão no Brasil e até no mundo. Pessoas têm dificuldade de falar em público. É um dos maiores medos. Então vai ter alguém lá que vai estar matéria, por exemplo, de Gestalt, que é uma das menos intuitivas da psicologia. A pessoa vai estar lá sentada, figura fundo. O que é isso? Aí eu olho, dou uma olhadinha em volta, vejo aquelas carinhas confusas. Professor, né? Na expressão da figura fundo, como que eu consigo detalhar a nuance de cada observador, do espectador? O que eu preciso apresentar? Pronto. Eu cativei o aluno para a pergunta, porque ele está olhando para um aluno fazendo uma pergunta difícil. E eu cativei o professor para dar uma explicação mais aprofundada, porque ele sabe que ele vai precisar. Então, meu propósito é facilitar isso. É facilitar essa ponte, porque tem muito conhecimento no mundo e tem muita gente no mundo. Como é que eu faço para juntar essas pessoas? Através de mais pessoas. Uma coisa que eu te ensino, você pode ensinar para ela, você pode ensinar na sua faculdade. Que nem a gente está fazendo agora, com os 2 lá na câmera. Ensinando. Pontes. Exatamente. É a palavra que eu ia usar. Você aprendeu desde pequena a ser essa ponte, a fazer essa ligação entre pessoas. E eu queria saber como foi a sua infância e a sua juventude. Você passou aprendendo o quê
fora do tradicional da escola. Fora do tradicional. Porque hoje a gente conhece o Andrews, que aprendeu muitas coisas. Tipo, você aprendeu sobre música, sobre idioma, foi atrás do seu intercâmbio. Hoje ele aprendeu a ser professor. Ele aprendeu o que aprendeu para aprender a ensinar ainda. Entendeu? E isso começou aonde que você começou a se interessar por várias coisas? Começou desde criança, começou na adolescência, ou depois jovem? Olha, foram 2 fases que marcaram minha infância que eu acho que contribuem para essa resposta. A primeira, realmente, já falei, minha avó foi o maior incentivo, porque ela me deu a ideia de que eu podia aprender sozinho muito cedo. Ela é uma senhorinha já avançada de idade, então ela não tinha muito aquela capacidade. Eu falo que ela é uma pessoa que ela lê muito porque Deus ajuda. E ela lê tudo, literalmente. Se vocês chegarem na casinha da senhorinha Anice, de manhã cedinho, 6, 7 horas da manhã, a única coisa que vocês podem ter certeza que ela está fazendo, lendo a Bíblia. Ela já deve ter escrevido a Bíblia umas 3 vezes. Ela tem um caderninho assim que ela deixa lá, aí acaba o caderno, ela compra outro. Ela pegava os meus da escola, não sei de onde ela está tirando o caderno mais, que eu saí da escola. Mas ela sempre foi meu maior incentivo na questão do autoaprendizado. Aí que tá. Onde que isso me trouxe para mais coisa? Pessoas. Quando a gente começa a entender que cada pessoa tem um nível diferente de aprendizado, eu preciso entender o que ela está aprendendo. E foi o que me deu o gatilho para ser professor. Porque eu nunca tive o limite meu. Assim, eu nunca tive aquela ideia do, pera, eu vou aprender isso aqui, amanhã eu vou aprender aquilo ali, amanhã eu vou aprender aquilo ali. Não, nunca fui planejado, eu sempre fui vendo. Eu tinha interesse, por exemplo, na época da infância, sobre países. Minha mãe me deu uma bolinha assim, que ela tinha bandeira de todos os países. Eu decorei aquilo ali em uma semana. Hoje em dia, se me perguntar, eu não lembro. Tá, só pra avisar. Mas eu decorei aquilo ali em uma semana porque virou meu hiperfoco. Mas eu não tinha interesse naquilo antes. Eu tive interesse, gostei, foquei. Quando eu fui pra escola, deu esse ponto também. Porque tinha certos conteúdos... Sempre tem, né? Aquele conteúdo que o pessoal fala, não gosto desse. Na maioria dos casos é matemática. Sim. Mas o meu era o meu favorito. Tanto que minha maior nota no Enem foi matemática. Que orgulho. Porque a maioria do pessoal não gostava. E eu tinha medo de ser influenciado por isso. Então eu comecei a focar mais no quê? Eu preciso aprender isso aqui no momento certo. Aquela pessoa está com dificuldade em alguma coisa, então o que eu tenho que fazer de certo para não ter essa dificuldade? O que eu tenho que fazer de errado nesse outro assunto? Qual que é o limite que o professor pode me passar? Quando eu descobri que os professores também tinham limite, aí eu fui atrás do meu, que é a internet. Hoje em dia eu posso falar, a internet foi o meu maior divisor de águas. Mas, eu acho que eu sei responder essa pergunta. Os 2 foram na escola pública. Sim. Sabe aquele material extra que geralmente os professores dão durante a aula? Que é um livro dessa grossura, geralmente, que ele dura geralmente uns 3 anos, o triênio, e ele tem assunto de todas as perguntas que a gente faz durante o ano? Sim. Eu li aquilo. Era meu passatempo. Eu tenho, acho que em casa, 2 pilhas assim, de livros dos triênios quando acabava os anos. Eu levava tudo para casa, o pessoal deixava tudo lá na escola. Eu lia durante a aula de geografia, o de história inteiro, e eu achava todas as conexões entre história e geografia durante a aula. E o professor ficava, onde você aprendeu isso? Isso daí é a aula que vem, isso daí é da outra aula. Isso daí eu vou passar na terça, eu já tinha anotado no caderno. Foi meu maior ponto de foco. Jennifer descobriu o que é comparação. Não gostei. Eu não gostei. Você disse sobre o medo de ser influenciado. E como jovem mesmo, eu vejo esse medo e eu vivo ele. Medo de ser influenciado, porque no Instituto a gente vê muito isso também, sobre a influência do ambiente que a gente vive. Sobre quão relevante é você estar cercado de pessoas que realmente têm um propósito. Mas qual que é a raiz disso? De onde veio esse medo essa visão de eu não quero ser igual a eles, eu sou diferente? A visão do ser influenciado é forte, principalmente para os jovens que estão assistindo, para nós 3 que também somos jovens, tá? Eu sou jovem. Eu tenho 20 anos, pô, calma aí. Eu vou fazer 20 anos, é jovem. É jovem. Então, essa visão do ser influenciado não é mais uma coisa individual, é uma coisa do mundo inteiro, desde que o mundo é mundo. Sim. E eu acho que você vai conseguir me citar um pouquinho melhor do que eu, mas existe uma palavra na Bíblia que é sobre esse conformismo, pra gente ser inconformado com o mundo. Sim. Porque, querendo ou não,
o mundo, ele tem as tentações, ele tem as coisas ali, sem querer entrar muito no âmbito bíblico, mas ele tem muita coisa, tanto boa quanto errada. Você aprendeu muita coisa na Bíblia, né? Muito. Você cresceu já lendo, né? Primeiro Sim, livro sim. que você teve contato foi a Bíblia. Eu gosto muito de citando a Bíblia. Ela trouxe um amadurecimento muito intelectual para mim. Muito bom. Para mim, ela trouxe um amadurecimento intelectual, um desenvolvimento. Eu era muito tímida, queira acreditar, quem quiser, mas eu era muito tímida. Eu acredito. E quando eu tive contato com a Bíblia um pouco mais tarde do que o Andrews, né, lá com os 13 anos, a minha mãe cita que quando eu era criança eu também pegava a Bíblia para ler, né? Mas não foi um contato profundo, era apenas para mim histórias contadas. Mas quando eu tive o contato ali na minha adolescência, dos meus 13, 14, 15 anos, que foi a fase que marcou muito, cara, eu destravei. Literalmente eu destravei, eu consegui aprender a falar em público, eu consegui comunicar, eu consegui me importar com a mensagem, com quem estava recebendo a mensagem. Porque não adiantava de nada eu pregar uma linguagem, ministrar algo que ninguém poderia Ninguém entender. entende. Então, tipo, me trouxe esse desenvolvimento intelectual, comportamento, e eu acredito que deve ter influenciado muito no seu crescimento, tanto no desenvolvimento do estudo. Muita gente talvez não tenha esse pensamento, achando que quem se alimenta da Bíblia só se alimenta da Bíblia. Mas ela nos leva a outras histórias, ela nos leva a outras buscas de conhecimento para continuar sendo edificado. Porque tem coisa na Bíblia que você precisa entender aqui para conseguir compreendê-la. Tem palavras, tem culturas, tem histórias que você vai ter que pesquisar países. Gente, a forma de casamento em outro lugar, você tem que entender o casamento do noivo com a igreja, sabe? O que a Bíblia cita, né? Que o noivo virá para buscar a sua igreja, a sua noiva, aquela que está sendo preparada. E essa forma de casamento é citada na cultura do judaísmo. Então a Bíblia, ela assim, nos leva e nos influencia a ter um novo tipo de conhecimento, a buscar conhecimento. E eu fico feliz que isso te influenciou, que foi a porta que te levou a isso. Foi o pontapé, não só inicial, mas até hoje. A Bíblia ela se renova a cada manhã e, por ser a palavra de Deus, ela acompanha a gente. Inclusive, para quem não teve essa oportunidade de ler um livro ao lado dos escritores, leia uma Bíblia. Você vai estar do lado dele toda hora. Ele vai estar aqui, ó, Sim. seu ladinho falando. Mas, realmente, a Bíblia ela deu muito ponto de foco. E a igreja também, porque, querendo ou não, hoje em dia eu sou ministro da música. Eu faço a minha participação mais ativa dentro da igreja é a música. Mas, desde a infância, a minha avó sempre... Eu nunca tive esse medo de falar em público por causa da minha avó também. Eu acho que eu vou falar da minha avó e da minha mãe muitas vezes durante o podcast. Ela, literalmente, quando eu era criança, ela pegava esse negócio do... Vamos pegar uma palavra para falar e tal, e me jogava lá na igreja. Ela chegava no pastor, o Mateus tem uma palavra hoje. Eu nem sabia que eu tinha uma palavra hoje, mas eu tinha lido alguma coisa, então eu podia falar sobre aquilo. Então era culto de criança, era culto de jovem, era culto de quarta, que no domingo eu tinha vergonha, que geralmente tinha o cronograma, tem cronograma e tal, mas culto de quarta, culto de ensino na sexta-feira. Minha avó sempre me jogava lá para falar. Então eu pegava a Bíblia, que nem eu fazia em casa. Eu já pregava pra minha avó. Eu quero sentar e bater um papo com a sua avó. Eu quero convidar ela para esse podcast. Bora na raiz. Cara, e ela colocava assim, eu pegava a Biblinha lá, abria igual eu fazia em casa, lia assim, a palavra fala sobre isso, pronto. Fechava a Biblinha e ia sentar. Eu saía mais edificado que eu acho que metade daquela igreja com o que eu falava. Porque eu ia lendo, eu não tinha prestado atenção nisso, você não acredita. Tanto que na adolescência mesmo, que foi quando eu comecei a fazer um pouco mais isso, de falar com mais jovem, de falar um pouco mais na igreja, eu lembro que teve uma vez que na escola dominical, eu acho, eu abri a passagem em Lucas 10, não sei se vocês vão lembrar, mas ele fala sobre os 70 discípulos. E a missão dos 70, ela tem tantos significados ali ocultos, que você vai achando. Você lê a primeira vez, você, Jesus era um cara muito inteligente, mandou os discípulos 2 a 2 para ir pregar o ministério. Jesus ele mandou os 2 a 2 fazendo tal coisa, fazendo isso aqui, com essa instrução, e vai tudo se conectando até com a vida hoje. Sim. Porque, querendo ou não, nós estamos aqui na Terra, precisamos de união, de companheirismo, precisamos ter essa ideia do que é, o que não é nosso. Bate a poeira do corpo e vai embora. O que é nosso, fica, se alimenta, aproveite e dê a bênção. Sim. Agradeça. Olha, tem tanta gente hoje no mundo que não sabe o que essa palavra significa. Gratidão.
Eu tô muito grato. Tô aqui no ar, tô aqui com pessoas maravilhosas, tô aqui falando para jovens, tô aqui bebendo uma aguinha saborosa, temperatura natural, água a ponto. Vou para a escola daqui a pouco ministrar para alunos que são muito interessados no conhecimento. Então, voltando no propósito, a ideia mesmo que eu sempre tive desde a infância para querer aprender foi sempre isso. Foi entender o quão grato eu posso ser pelo que eu tenho e o quanto isso pode beneficiar outra pessoa. Lá na infância eu tive muitos problemas, aliás, tipo, com esse fato de ser um nerd. Isso daí sempre trouxe problemas para toda pessoa que tenta se destacar. Sim. Prego, né? Muito alto leva martelada, isso é fato. Mas a influência, ela vem nisso. É mais fácil você ser influenciado do que você influenciar. É muito mais fácil. Então, quando você está numa sala, igual a gente fala, a famosa sala de escola pública, você está lá com 30 pessoas que estão na média para baixo e querem continuar na média para baixo, você vai ser o 31º, tá na média para baixo. Quando você está no instituto que gera líderes para o futuro, você tem uma média que te joga para cima. A média do instituto é bem alta, na verdade. É um pouquinho. Eu tenho que admitir, a régua lá tá forte. Ou você alcança pelo menos a média, você se esforça bastante para sair dessa média. Mas se você estiver na média do instituto, você já tá bem. Já tá muito bem. Que é o mínimo, na verdade, do que os outros nem fazem. Eu percebi que se a gente deixar o Andrews apresentando esse podcast sozinho, sim, e ele vai contando a vida dele, ele vai... Eu tenho uma facilidade em contar histórias, eu tenho que admitir. Eu vi que você, quando começou a buscar seus conteúdos na rede social, sabe, o Rende, eu vi que você deu uma leve crítica a esse sistema de ensino né, tradicional, que leva a gente a decorar apenas. E eu lembro que eu via você falando bastante de métodos de ensino. Sim. Hoje, tendo aprendido tudo, você sabe o seu método de ensino, só que agora, sendo como professor, isso é recente, né? Você talvez ano passado pra cá, formalmente. Formalmente, você sendo como professor. Qual dica você daria pra gente como descobrir o melhor método de ensino pra gente? E o que você acha sobre método de ensino? Existe um padrão? Existe um tradicional? Existe algo que funciona para todo mundo? Você tem que sentar, colocar uma música e ler. Eita, cuidado. Você tem que... assistir vídeo aula. Cuidado com os fãs de música aqui. Você tem que, sei lá, ficar repetindo na frente do espelho. Ou você tem que ensinar para outra pessoa para fixar o conhecimento. Qual método você nos ensinaria, você apresentaria, ou como você nos ajudaria a conhecer o nosso método de ensino que seja mais eficaz para nós? É legal, sei lá, às vezes também sobre disciplina. Também que o conhecimento precisa de disciplina, mas é legal romper o sono. É legal, tipo, tentar vencer um sono com café. Funciona para conseguir ter conhecimento. Vencer o cansaço com energético. Pega, não. Energético não. Para ter o conhecimento. Cortisol vai, ó. O que você hoje poderia trazer pra gente? O Andrews, que agora é viciado em estudar. É viciado em estudar, gente. Eu gosto particularmente de estudar. Mas ontem ainda eu tava falando pra tal psicóloga que veio me ensinar. Eu falei, cara, eu gosto, mas eu procrastino muito. Mas se eu conseguir... Procrastinação é o mal do século. Se eu conseguir entender e me conectar com o contexto do livro, se eu conseguir entrar na história, eu vou embora lendo. Mas meu maior problema é a distração. Eu procrastino muito. Quebra o celular. Excelente começo, vamos lá. Eu não sou apoiador, você falou alguns tópicos. Vou tentar destrinchar um pouquinho mais para chegar na resposta final. Então, vocês podem ir me interrompendo com perguntas à vontade, que senão eu vou embora mesmo. Sou professor de monólogo lá na escola. Eu tenho que forçar meus alunos a fazer pergunta. Então, se vocês forem fazer pergunta, à vontade. Precisa levantar a mão? Não. Primeiro ponto que eu achei interessante, você citou, métodos. O que é um método? A gente tem na escola, né? Voltando um pouquinho. O que é o método de ensino da escola? Eles vão passar um conteúdo para vocês. Vocês vão ter 2 trabalhos com esse conteúdo. Geralmente anotar e decorar. Vai chegar na hora da prova, vocês têm que estar com esse conteúdo na ponta do lápis, passar ele para o papel e provavelmente pelos próximos, vamos lá, são 13 anos de ensino formal, pelos próximos 5 a 10 anos da sua vida você não vai usar esse conteúdo. Então o nosso cérebro, como é que ele se acostuma a aprender alguma coisa
se o método de ensino mais padronizado no Brasil é você esquecer as coisas depois de um ano? Sim. Como? Aí a gente vai para o autodidatismo, que é você entender o porquê. Eu não consigo, de verdade, me perdoem se vocês queriam essa resposta, eu não consigo falar, esse método aqui funciona para todo mundo. Vamos por partes. Eu esperava isso. Você esperava? Eu vou te dar o caminho, então, Eu vamos lá. esperava. A gente tem os famosos, na psicologia, eu vou ter que usar ela um pouquinho agora, a gente tem os métodos de aprendizado, padrões universais que são auditivo, visual, sinestésico. Se eu não me engano, tem mais um que eu vou esquecer agora, mas tem... o sinestésico é a partir da prática, não tem a ver com sinestesia nem nada do tipo. Mas o auditivo é aquele que eu vou falar aqui, pronto, ela escutou o que eu estou falando ali, captou o assunto. Ela demorou um pouquinho mais para captar ouvindo, ela foi lá e anotou. Pronto, visual sinestésico já está na mão aqui, o conteúdo que ela anotou agora ali no papelzinho, acabou. Não tem mais o que fazer. Ela está anotando, é por isso que eu usei de exemplo. Não, sim, eu vejo você falando agora pela igreja. Pela igreja. Eu aprendi muito ouvindo. Porque na igreja, na hora do realmente quando tá acontecendo, eu não tenho isso de, não, peraí, deixa eu anotar. Não tem como. Não, eu preciso lembrar do que ele disse e lembrar o que eu vou fazer. Então, eu escuto, presto atenção e visualizo. Isso funciona na igreja. Mas quando chega aqui, realmente nós não vamos ver de eu precisar mesmo, aí que a casa cai. Aí vai anotando. Então, é um método. Esse é o ponto. As pessoas, elas têm medo de desenvolver métodos. As pessoas... E o método varia conforme a pessoa. ambiente. Conforme o ambiente, conforme a pessoa, Por conforme exemplo, a maneira. Na igreja eu aprendo de uma forma, mas chegando na faculdade eu preciso usar outra forma para aprender. Usar outra forma. Porque não funcionam os mesmos ambientes para mim. A Gestalt fala muito sobre isso. Eu usei o exemplo da figura fundo, mas ele é muito mais complexo. A questão da figura fundo, ela é observador e imagem. Então, quando você está no ambiente, você é você. Mas o ambiente muda. Então, às vezes, mesmo você estando no mesmo ambiente, você também não é você. Fica meio confuso ao longo do tempo, mas vamos lá. Na igreja, por exemplo, eu sempre fui muito auditivo, principalmente por causa das pregações. Não tem tempo de ficar anotando tudo. Na faculdade, eu sou uma mistura dos dois. Eu gosto muito de ouvir, porque eu já pesquisei a maioria das coisas que o pessoal fala na faculdade antes da faculdade, que é a famosa sala invertida, que é o método que, pra mim, dentro de escola, dentro de faculdade, é o que funciona melhor. Sala invertida, pode anotar. Sala invertida. Sala invertida é bem assim. Vou tentar explicar de uma maneira bem resumida para entender o porquê que esse método de ensino funciona. Vamos supor que a gente tem um conteúdo chato de matemática. Vocês entendem alguma coisa sobre física quântica? Não. Então vamos lá. Semana que vem, a gente vai fazer um trabalho sobre física quântica. Vocês vão passar uma semana pesquisando tudo o que vocês puderem sobre esse assunto. E semana que vem eu vou tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Isso é uma sala invertida. Entendi. Diferente de um professor que vai lá passar Ele vai aprender o conteúdo e depois chega para tirar dúvida, em vez de estar na sala, aprender o conteúdo ali e talvez e ter que uma passar dúvida. uma semana tirando dúvidas sem uma pessoa especializada. Entendi. Sem E se alguém ele- com experiência. E se ele tiver motivação, né? Pra Exatamente. procurar a dúvida. Porque eu gostei desse método. Porque ele vai estudar em casa e vai vir com um turbilhão de dúvida. E na hora que chegar, vai ser até mais aliviador pra ele. Na hora Exatamente. que chegar no professor, ele vai falar assim, professor, isso. O professor vai sanar a dúvida dele na hora. Agora, se Exatamente. o professor ensina algo pra ele e ele começa a ter dúvida, tocou sim, não dá tempo mais. Não dá tempo. Ficou Acabou. com vergonha de perguntar. E no outro, se for ao contrário, né? O dia vai ser propício para perguntar, então ele não vai ter vergonha. Todo mundo vai estar perguntando, todo mundo vai ter uma dúvida ali para tirar. Esse é meu sonho, isso daí acontecer. Tanto que na minha escola, eu gosto muito de fazer isso, de passar um certo conteúdo adiantado. Por quê? Lá a gente trabalha com metodologia de livro, a gente trabalha com metodologia meio padronizada para ter uma onda de aprendizado mesmo. Você tem que ter os passo a passo, as etapas certinho, uma escada. Literalmente, a gente usa o método escada. Conteúdo tal, leva conteúdo tal, que leva conteúdo tal. Na lição 15 você entende os 14 que passaram. Beleza. Mas quando eu chego na sala, eu não consigo olhar para a cara do aluno e falar: o que você entende disso? Não posso. Eu preciso passar uma base para ele, principalmente finanças, por exemplo. Como que eu trabalho finanças lá? Eu dei o exemplo do Davi. Eu peço para ele fazer uma pesquisa ativa, isso daí é uma coisa que eu vou falar já já, uma pesquisa ativa, ele fazendo, se tornando parte da ação.
Ele traz para mim essa pesquisa e eu resolvo as dúvidas que ele teve ao longo do percurso. E esse é um dos pontos mais importantes do aprendizado. Existe uma diferença muito crucial entre aprendizado passivo e aprendizado ativo. A escuta, ela é um aprendizado passivo. Então, ela tem uma taxa de suscetibilidade ao cérebro de memorização muito baixa. E é o que você falou, o ensino, por exemplo. Eu não tenho como ensinar de maneira passiva. Se eu anotar tudo no quadro, eu já vou estar lendo enquanto eu escrevo. Pronto. Se eu for fazer um arquivo para mandar para alguém, eu estou fazendo alguma coisa. Se eu escrever no papel, é um aprendizado ativo. Se eu for falar, mais ativo ainda. Então, você tem uma via de 3 conexões. Voltando à psicologia. A escuta sozinha é passivo. Você escrever no celular, só digitando, é passivo. Parece que não. Mas para os aluninhos que estão aí em casa e acham que copiar o assunto da aula só digitando no celular, isso é aprendizado passivo. Porque seu cérebro não reconhece a diferença entre A, B, C e D no teclado. Ele só sabe onde que é. Realmente, porque quando você troca o teclado sem querer por símbolos, você tá escrevendo símbolos ali e sabe já onde é a letra. Exato. Memória mecânica, você sabe Memória onde mecânica, cada não. letra. Exato, não é memória. É memória mecânica, é o corpo. É automático. É já. automático. É o carinha jogando Literalmente, futebol. Já teve aquelas brincadeiras e trends, né? Que você fecha os olhos e tenta E escrever. digita, exatamente. E você digita e realmente às vezes é certo. Exato, o cérebro sabe, não por causa da palavra, mas por causa da memória muscular. É como se você estivesse ali escutando através do celular. Aí tem o outro, né? Que é o que tira foto. Vamos ver a foto do quadro, gente. Se tem um aprendizado ativo que é bom, o passivo que é mais ou menos, o tirar foto pra mim não é nem aprender. De verdade. Não tem como aprender. Quem que lê uma foto. os slides, cara? Quem estiver vendo isso daqui, coloca aí no comentário. Você já alguma vez parou pra ler? Porque se você parou pra ler o slide que você tirou foto, o assunto lá do quadro, você é 1 em 1 milhão. De E verdade. passar pro caderno. Nossa! E aí já é. Aí sim. É Aí... um nível acima. Nível do instituto. Nível do instituto. Principalmente. Então vamos lá. A escadinha é bem fácil. Você vai lá na escola, na faculdade, em algum lugar onde você vai aprender conhecimento. Absorveu aquele conteúdo de forma passiva. Acabou aí? Vamos para o aprendizado ativo. Eu vou pegar tópicos. Geralmente, quando a gente vai falar de conteúdo escolar, o Enem, principalmente, ele é recheado de tópicos. Eu sei que vai ter algum jovem aqui que ainda não foi no 3º ano, que ainda vai ter que fazer esse vestibular, esse Enem. Separe por tópicos. Sim. Tópico, 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 tópico. Pá. Quais caem com mais facilidade no Enem? Quais caem com mais frequência? Quais caem menos? Eu vou pegar os tópicos que o professor está passando lá na escola. Eu vou estudar eles de maneira bem simplificada para eu entender, como você falou, você ia trazer minha avó, entender a raiz do ponto. O que trouxe, por exemplo, equação de 2º grau? Uma letra para significar um número aleatório, potenciação em cima dessa letra, você faz a inversão do x ali, do y, joga um para um lado, um para o outro, coloca tudo bonitinho. Por quê? Você tem que ter... Qual que é o símbolo que geralmente fica no meio de uma equação? Igual. Igualdade. Então eu preciso que o lado esquerdo seja igual ao lado direito. Se aqui está 2 mais 2 e 2 a 2 é igual a 4, do outro lado do símbolo de igualdade, eu preciso ter um número 4. X mais 2, então, é igual a 4. X é 2. Acabou. Aula de matemática, se você tem dificuldade, aprende. Já pega, já. Publicidade e propaganda não precisa de matemática. Você acredita que em psicologia tem? A gente tem uma matéria chamada psicometria. Gente, é uma coisa maravilhosa, de outro mundo, você fazer teste. Porque você já Eu não teve... cheguei ainda. Você não fez Eu tô palográfico em ainda? métodos Dá tempo de quantitativos. trancar, Jenny. Não dá tempo não, não tranca não, é muito bom. Existe um Eu negócio... gosto um pouquinho. Você gosta de matemática? Vai amar. Quando a gente fala de teste objetivo e técnicas projetivas, ela vai adorar. É bem simples. Você tem... Quem já passou pelo Detran? Palográfico. Sim. Aquele monte de tracinho assim. Você vai ter que contar todos, você vai ter que ver o ângulo de cada um, você vai ter que ver o comprimento, tamanho, se eles têm curvinha, se eles Vou têm estar cada... do outro lado da mesa agora, né? Sei lá, analisando. Teve alguma... Se você foi a pessoa no palográfico que fez mais de 200 traços, tem algum psicólogo muito bravo com você. Enfim. Por quê? Porque a gente conta Então, um por um. Peraí, quê? Por quê? Porque cada um dos traços... Ah, eu não vou explicar palográfico aqui, vai fazer Não. faculdade. Por que 200 tem o... Porque passou de 200 é muita conta que a gente tem que fazer. Ah, A gente tem que fazer o cálculo de qual tem variação, qual não não, tem. eu fui longe, eu pensei, não, que a pessoa, ela tá É passando... louca. Não, passou de 300 é ansiedade. Esperava
Brincadeira. Mas É isso. não dá pra dar diagnóstico com teste, só pra É isso avisar. que eu ia falar. Cuidado, não dá pra dar Mas diagnóstico. falando de diagnóstico como perfeito, a sua forma de aprendizado e como a sua cabeça funciona é saudável? Depende. É porque a gente precisa pesar na comparação. Sim. Exatamente. Porque se a gente aqui tá comparando, imagina um jovem lá sentado. Depende muito. Vamos lá. Eu, atualmente, através da psicologia e de outros estudos, eu consigo fazer um mapa mental que me tira do TDAH, por princípio, mas eu não consigo me dar um diagnóstico, isso é óbvio. Mas o método que eu uso para aprender, de aprendizagem, ele é muito similar ao de muitos com AHSD, que é altas habilidades de superdotação. Então, realmente, você tocar nesse ponto da comparação é bom, porque o jeito que eu aprendo é algo que demorou mais de 10 anos para ser construído. Eu não consigo falar, por exemplo, o meu tipo de Pomodoro. Quem já ouviu técnica de Pomodoro, bem simples, 25 minutos de estudo, 5 minutos de pausa sem ler nada, mais 25 minutos de estudo, você consegue fazer isso por ciclos de até 3 a 5 horas, de maneira saudável. Passou disso, é meio complexo. Eu consigo fazer ciclos Pomodoros com aprendizado constante de 10 minutos, pegando o conteúdo ali na margem. Se eu passar de 10 minutos, eu perco o foco. Porém, lembra da história? Se é um livro, meu filho, você me deixa 12 horas lendo. Não tenho problema nenhum. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Querendo ou não, o conhecimento traz certo amadurecimento. Sim. E eu imagino que você teve um amadurecimento, vamos dizer, precoce, conforme padrão de idades. Você já sentiu alguma dificuldade de se relacionar com alguém da sua idade? Seja amizade, seja relacionamento, pra literalmente só se relacionar, conversar, ter amigos, por conta do tamanho e conhecimento que você carrega? Eu acho Ou que isso... ou isso não fez diferença, não afetou no seu relacionamento com as pessoas? Eu acho que a gente percebeu no começo desse podcast que todos da idade, a maioria da idade do Andrews sentem ódio dele. Pior que... Hoje eu gosto de tentar aprender com eles. Mas eu já senti ódio. Ô, louco. O ódio é muito forte, né? Peraí. Mas eu nem falou tá já ali. fiquei com... Até eu tô curioso pra saber a O história que que inteira. aconteceu? A gente volta nesse ponto, anota. Eu vou anotar. Deixa eu lembrar. Taking notes aqui. Mas é que eu comecei a conviver muito com eles, né? Na faculdade, no instituto. E o guri sabia de tudo, gente. E ele sempre demonstrava que realmente ele sabia. E aí isso me irritava. Eu falava, cara, precisa se exibir desse jeito? Eu sei que você sabe, mas fica em silêncio. Alguma vez para de interromper as pessoas, para Não, de interrompeu, querer não ensinar. interrompia. Para de querer Eu ensinar todo fazia ela mundo. parar de falar de maneira muito suspeita, mas não é interromper. Tô zoando. Entendeu? Mas Brincadeira, eu entendi que eu consegui observar que por meio disso o Wendel estava me ensinando. Entendeu? Que não era a intenção dele, não era realmente se mostrar. E, na verdade, se ele tem esse dom, se ele tem essa oportunidade de passar para outras pessoas, então é interessante. Conforme nós também temos habilidades que nós temos prazer de ensinar a outras pessoas, e isso é importante, passar sem sentir culpa, né? Sem sentir a culpa, eu tô sendo amostradinho demais, as pessoas estão achando que eu tô sendo metida. Não, realmente eu tô aqui para te ajudar e para te auxiliar. É igual você, hoje eu passo por isso, porque hoje eu sou líder de jovens dentro da igreja, né? Eu tenho parte na liderança como regente. E às vezes para ensinar, eu tenho que passar o que eu já passei, né? Porque é o que eu sei, eu acho. Exatamente. Eu não vou ensinar o que eu não sei, eu não vou te falar o que eu não passei, eu não tenho autoridade para dizer isso. E muitas vezes eu já me senti desconfortável, dizendo, lá vai a Jennifer de novo. Lá vai a Jennifer se mostrar de novo. Porque quando você começa a ser muito visto, às vezes ser aplaudido, ser conhecido, você sente essa dificuldade de ficar, não vou abrir a boca para falar de novo, porque vão achar, lá vem a Jennifer de novo. E principalmente quando você é muito usado como exemplo. Cara, isso você é muito usado. As pessoas te olham e falam, não, fulano. Eu já perdi esse conto de quantas vezes minha liderança dentro de uma administração disse, não, mas vocês têm que olhar para a Jennifer. E aí, mas eu entendi recentemente, eu acho que essa veio uma reflexão de semana passada.
eu entendi que, cara, tá tudo bem, você aprendeu e tá tudo bem você ensinar. Exatamente. Isso não é se mostrar, isso não é ser orgulhoso, isso não é ser egocêntrico, mas pelo contrário, você tá ficando feliz com o que você aprendeu, que talvez te custou algumas dores, te custou algumas lágrimas, te custou tempo. Hoje você pode ensinar, hoje você pode passar para outra pessoa. Economizar o tempo da outra pessoa também. Exatamente. Então, eu comecei realmente a passar a minha história para aquelas meninas. Falar, cara, eu passei por isso, eu tive escolhas assim, e eu aconselho vocês fazerem assim. Agora, sem peso no consciente, sem culpa, entendeu? É porque o altruísmo, ele começa disso. O altruísmo, na palavra, principalmente, quando a gente é ministro, ele começa na ideia de que aquela pessoa pode passar por tribulações na vida dela. Mas se eu puder dar um conselho para impedir isso... E aí vem o papel de mentor na nossa vida. Exatamente. Aí vem o papel de... A gente agradece tantas pessoas que fazem isso por nós, e às vezes a gente não quer fazer isso pelo Não quer outro. fazer isso pelo outro. Todo mundo é mentor na vida de alguém em algum momento da vida. Em algum momento a gente pode compartilhar. Tem experiência que ela me passou Exatamente. que eu não passei. Se ela me contar, às vezes vai me impedir tanto tropeço, vai me impedir tanta coisa. E, mas todos têm a mesma idade aqui, né? O Andrews é o mais velho, eu acho que por um ano, Pouco 2 menos. anos. Inclusive, Menos. pais também são mentores pra vida, tá? Sim. Vocês são adolescentes, vocês estão em casa. A gente teve que passar por isso. Eu imagino que vocês já tiveram essa reflexão. Mas os pais, gente, honrar pai e mãe é o único mandamento da Bíblia com promessa. É o único que fala, vão se prolongar seus dias na terra. É o conhecimento que você tem que ter e praticar. Exato, você tem que colocar. Não é nem por questão bíblica, é por questão mesmo biológica. Você tem que entender aquele que veio antes de você, porque ele sabe mais em alguma coisa. Ah, mas eu sou jovem, eu tenho mais acesso à internet. Você não sabe conversar com ninguém, não adianta nada você ter internet na palma da mão. Vai servir de quê? Vai servir de quê? Você chegar na... Ah, mas eu não quero participar de entrevista de emprego. Então você vai ser empresário? Você vai ter que ser vendedor, filhão. Você vai ter que vender para pessoas que vão olhar na sua cara e falar, o que esse moleque tá falando? De uma forma ou outra, o mercado vai te entrevistar. Vai te entrevistar. Você tem que se vender o tempo todo. Então, tá, temos mais conhecimento. Onde que isso vai levar a gente? Aí que eu entro num ponto. Volta à pergunta. Qual que é a pergunta? Do relacionamento. Ah, é verdade. Quase que eu perco. Eu já ia entrar em outro assunto aqui, ó. Viu? Por isso que eu falo, façam perguntas. Isso em todos os ambientes. Relacionamento. Eu sempre tive um problema e eu aprendi a resolver esse problema através do conhecimento. Então foi meio que uma troca justa que eu fiz com ele. Ele usava o conhecimento. Pra fugir dessa. Nossa, Como que funciona? Eu acho que meu interesse na psicologia, inclusive, surgiu Por isso que ele faz psicologia. muito cedo. Eu falei isso até na nossa apresentação da diretoria de eventos. Eu tenho ansiedade social num nível crônico. A pessoa, que nem você falou, se vocês não acreditam, eu sou tímida, eu era tímida, tá, gente? Eu tenho ansiedade social no nível fobia mesmo. Só que, como que a gente faz para resolver um problema? Vai atrás de soluções que funcionam. E quando eu era criança, que nem eu falei, até mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, eu só tinha um amigo, o resto eu tinha medo de conversar, principalmente porque me chamavam de nerd, mas também por outros motivos como isolamento, porque eu tinha ali meu jeito de aprender, eu tinha meu jeito de estudar. E eu não queria ser atrapalhado por essas influências. Olha o nível de mentalidade, cara. Da criança. Ele não era nem tipo, eu não quero ser aceito, eu não quero ser atrapalhado por eles. Eu não quero ser eles. Eu nunca vi a Jennifer assim. Meu Deus. Mas isso, Olha ó, o eu não vou nível de culpar, mentalidade. eu vou usar minha mãe de base Ele aqui. ficou vermelho até ela. É porque minha mãe, ó, eu sou uma decepção e um aclamo pra minha mãe, porque a minha mãe, desde que eu nasci, a ideia era que eu fosse médico. Mãe, desculpa ter nojo de sangue. Mas você é um doutor da alma, exato. do inconsciente. Freud explica. Mas, em resumo, eu sempre tive esse problema em achar pessoas que eu fosse poder conversar ali sem... Eu odeio essa palavra, mas é sem atrapalhar mesmo. Porque, querendo ou não, quando você tem um foco, quando você tem um propósito, qualquer coisinha que aparece ali no meio do caminho, dá uma distraída, dá uma travada, dá uma... Pera, será mesmo que é isso que eu tenho que fazer? Será que é com essa pessoa que eu tenho que conversar? Essa pessoa vai me agregar ou vai me atrapalhar? Cara, que nível de mentalidade. Eu tinha essa ideia. Na Então, adolescência, a gente só queria ser aceito num Sim. grupinho. Eu e ele tá lá, fiz- não, será que eles merecem? A minha companhia. e acho que era antes. Mas até isso, uns 14, 15 anos, eu sempre tive muita dificuldade em chegar numa pessoa e falar, eu faço isso, eu gosto disso, eu assisto isso, eu estudo isso. E eu fui tendo grupinhos muito bem selecionados de amigos, sabe?
Eu fui ter naquele grupinho que gostava de anime, eu fui ter o grupinho que gostava de estudar, eu fui ter um grupinho, às vezes, que gostava ali de um professor, e a gente se reunia para falar só desse professor. Então, foram grupinhos meio segmentados. E aí eu aprendi uma das raízes da sociedade, que é a comunicação. Que, inclusive, jovens, por favor, aprendam a se comunicar cedo. Independente de celular, de computador, de conversa, de pais que vocês não querem falar muito, aprenda a se comunicar. Porque enquanto eu tenho um assunto bom para tratar e a outra pessoa tem um assunto que eu não sei, eu preciso saber. Eu preciso aprender algo. Ah, mas aquela pessoa ela é bagunceira. Ela tá lá no fundo da sala. Eu sou nerd, eu tô aqui na frente. Eu não quero me envolver com esse tipo de gente. Eu aprendi toda a minha raiz de comunicação com a turma do fundão. Se tem uma coisa que o pessoal do fundo sabe falar, é falar. Comunicar. Exato. Sabe comunicar. E é qualquer ideia. Você fica bobo que aquela galera do fundão, quando vai apresentar um trabalho, né? Quando eles decidem apresentar um trabalho. Exatamente. Cara, eles regaçam, eles apresentam ali na frente. E aí entra o outro ponto do relacionamento, ser ponte. Na época que eu era do ensino médio, isso é uma coisa que eu acho... Ensino médio um pouquinho entrando no fundamental pro médio, na verdade. Eu gostava muito de fazer um negócio. Tinha os nerds, sempre tem, 5 ali da frente, aquelas 5 fileirinhas de turma, sempre tem os 5 que ficam ali na frente olhando o professor assim, anotando tudo. Sim. Quando era a hora de apresentar, essas pessoas travavam. Sim. Porque elas estavam tão acostumadas a ficar ali na frente vendo, que quando era a vez delas falar, elas não tinham ninguém ali vendo elas. Nunca tinha visualizado, talvez. Nunca tinha se visualizado nesse momento de apresentação. Então eu pegava o conhecimento desse pessoal, juntava os parzinhos ali com o pessoal do fundo, que sabia desenrolar, falava, ó, você vai falar isso, isso e isso, a gente vai montar o slide bonitinho, a gente vai colocar ali, você vai desenrolar na fala. E eu ia no meio. A galera do fundo amou fazer amizade com eles. Amaram. Tanto que por muito tempo no ensino médio, primeiro e terceiro ano, que foram os anos que eu consegui estudar, pandemia, triste, mas primeiro e terceiro ano foi muito gratificante, na verdade, para mim, poder fazer parte do meio. Que era saber, eu tô estudando, eu tô me preparando pro futuro, eu tô me preparando para mim, mas eu também tenho gente que não tá sabendo se comunicar lá na frente e não tá sabendo estudar aqui no fundo. Então o que eu posso fazer enquanto aluno? Influência. Manda 2 pra frente. Isso é o caso do 3 pra professor. trás. Professores, se vocês quiserem fazer mapa de sala hoje na vida de vocês, tentem achar o que as pessoas gostam de falar sobre. Porque vocês já tiraram o celular. Eu já tô vendo Andrew virar mentor de métodos de ensino, como encontrar o seu método de ensino. E Ô, louco. professores, como dar aula para os seus alunos. Pior que minha mãe falou uma vez sobre isso, agora você tá me Eu relembrando. acho que isso já... Agora vai seus ter que- passos, Eu vou ter que começar a pesquisar Nessa mais área isso. digital. Já era, virou meu Eu não hiperfoco. sei, Emily, porque a gente ficou tão surpresa com essa mentalidade, porque se ele teve tanto conhecimento, por que ele não poderia ter o autoconhecimento, né? É. Parabéns por você saber o valor da sua companhia, saber o valor da sua presença Desde muito cedo. desde muito cedo. E realmente tem lugares que não cabem, tem lugares que já não dá mais. Esses dias ainda conversando na empresa onde trabalho, a gente estava falando sobre eventos que cabem em certos empresários que já não cabem em outros. Sim. Sabe? Mesas que já cabem em certos níveis de faturamentos e outros não. Porque realmente a pessoa, ela não vai sentar numa mesa que ela já sabe tudo. Não porque ela é desumilde, mas porque já não tem. cabe. A não A ser que curva de ela se aprendizado- assente ali para ensinar, para Exato. servir. Para ela que dali será maravilhoso, porque ela vai aprender se desenvolvendo, ela vai aprender ensinando. A gente aprende muito ensinando, a gente aprende muito ministrando para outros. Eu tenho muita essa experiência. Mas se for para sentar e aprender, ela já não sabe. Tanto que um exemplo, tem a menina que faz faculdade comigo, ela já tem uma formação de administração. E nessa matéria de métodos quantitativos na faculdade, ela fala, cara, pra mim é chato isso aqui, porque Já eu aprendeu, sei, já. eu já sei de tudo que vocês estão fazendo, principalmente o professor explicando. Eu só venho com sua falta. E aí ela até dá uma aproveitada que o professor de quinta, ele é bem tranquilo. Eu tenho 0%. Vocês têm noção, tão hipócrita que é essa falta, porque nas outras eu tenho 15, tem 10, dele é 0%. Eu falo, gente, como que é possível, né? Como? Mas Lembra que o limite é parabéns 25. pelo seu autoconhecimento desde cedo. E eu acredito que também isso pode ter sido gerado pela Bíblia. De fato. Eu sou meio duvidosa da palavra da Bíblia, porque eu sou muito fã dela. Mas eu acredito que isso... O Porque valor. quando eu conheci a Bíblia, eu tive esse valor. Não tanto quanto eles, Qual é? mas tá bom. Não tão cedo. Um dia eu vou aprender, um dia eu terei essa Não, mas mentalidade. essa ideia da valorização ela é importante a gente abordar, porque tem muito jovem hoje em dia que tem aquela mentalidade. Não
não é errado você querer se encaixar em algum lugar. O errado é você se encaixar num lugar que não te pertence. Lugares que são errados, que vão te influenciar. Que vão te influenciar. Porque não, mesmo que sejam pessoas mais inteligentes que você, de certo aspecto, hoje é difícil você denominar o que é inteligência, né? Psicologia hoje muita gente discute o que é inteligência. Hoje temos inteligência emocional, a gente não é mais medido só pelo QI. Mas interessante você entrar em lugares que retrocedem a sua mentalidade e comportamento. Vou citar um versículo bíblico, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, querendo ou não, você vai ser influenciado, mesmo não querendo. É automático, é influenciável. Então, onde tipo, pessoa se sente mesmo. Eu aprendi dentro da Hyper, que foi um lugar muito bom que eu passei, que você se sente na mesa onde você é mais burro. Não sabe Sim. que é Hyper? Lembra de tudo. Louco. Sempre tem uma coisinha. Mas essa questão é muito importante você trazer, porque, querendo ou não, mesmo que você... Eu espero que tenham entendido o que eu falei. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. We're gonna break it down for you. Quando você está num ambiente onde você quer pertencer, é muito mais fácil você ser influenciado. Porque você não tá lá para mudar ninguém, você tá lá para você se moldar aos jeitos e trejeitos das outras pessoas. Sim, esses dias eu fui fazer uma palestra na escola, gente, fui apresentar o projeto de extensão, e a gente falou sobre bullying na cidade. E eu levei mais o papo do bullying sobre isso, que a gente aceita muitas brincadeiras que ferem a autoestima, que ferem a moralidade, por querer ser aceito dentro de grupos. Sim. Então, a gente aceita uma brincadeira, a gente aceita um desrespeito, porque se a gente não aceitar, a gente acaba sendo excluído daquele grupo. E eu expliquei, fui bem explícita quando eu falei, a questão, às vezes, de drogas, de bebidas. Não experimenta porque é bebezinho de mamãe. Não experimenta porque é um bobo. Então, eu falei, eu falando com eles, porque palestra de bullying a gente tem bastante conscientização, né? E eu falei, cara, seria importante trazer esse alto valor, trazer esse autoconhecimento. Porque se você tem autoconhecimento, cara, ninguém ia ferir esse menino dizendo que você é um burro. Ninguém ia conseguir fazer isso. Porque Exato. ele sabia o autoconhecimento que ele tinha, ele sabia o conhecimento, ele sabia as horas praticadas, então ele sabia o valor dele. E eu, na palestra, quis levar bastante isso, né, para as pessoas, sobre pertencimento de grupo. Olha onde o conhecimento está nos levando. Sim. E essa vontade, necessidade de levar outras pessoas também. Eu Exatamente. Quero não. Infelizmente chegou o momento da gente partir para o encerramento. Eu vou deixar a Jenny fazer uma última pergunta enquanto ela pensa. Quero te perguntar. O que te fez economizar tempo, Andrews? Tempo? Antes de mais nada... Porque esses conhecimentos, perdão interromper, Pode falar. Esses conhecimentos precisam muito espaço. Você tem, 20 anos e está sendo professor dentro de uma escola de inglês. Tem gente que demora um pouco mais, né, para estar aí. Tanto que na própria Mr. Reese, se você for ver a turma de mentores mesmo que a gente tem do Nacional, é uma galera. E é uma galera, tipo, que eu me sento para aprender. De verdade. É bom. Todo o conjunto que a gente tem dos mentores ali, nas sextas, à tarde, segunda e terça de manhã, eu me sento para aprender. Porque, de fato, eu ainda tenho muito a aprender. E a questão da organização do tempo, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente fala de tempo. O tempo é uma moeda. Ela é a única moeda que a gente tem de maneira, como que eu posso dizer, democrática. Lá vem o mentor falando que todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. Não, a gente não tem. Mas enquanto você sabe as horas que você tem para gastar no dia, você começa a aprender como organizar elas. Que nem faculdade. É a moeda de tempo mais fácil que eu consigo explicar. Porque você só tem um prazo de 5 anos para você fazer faculdade. Mas eu tirei uma DP, fiquei ali de 2 matérias, vou ter que fazer mais um semestre, estendeu para 6 anos. Uau! Ainda é um prazo quantificável. Quando eu sei quanto tempo eu tenho para fazer algo, eu sei quanto tempo eu tenho para aproveitar as outras coisas, para entrar em outros assuntos, para aproveitar o tempo que eu tenho livre, por assim dizer, com outras coisas. Trabalho, por exemplo. Trabalho eu não consigo falar, não, eu vou trabalhar... A maioria das pessoas, pelo menos, não consegue falar, eu vou trabalhar até os 30 anos. Eu, hoje em dia, consigo dizer com certeza. Eu não vou trabalhar com nada que vai me garantir sustento depois dos 30 anos. A minha ideia é ter fonte de renda passiva depois dos 30 anos para eu sobreviver com isso.
O que eu for fazer de trabalho vai ser ajudando pessoas, vai ser, se Deus quiser, viajando, vai ser, se Deus quiser, ali, trabalhando com pessoas para aumentar esse patrimônio que eu vou usar para beneficiar mais gente. Esse é o meu plano. É o meu projeto que eu construí a partir do meu tempo hoje. Não foi uma coisa que, sei lá, eu tô tentando fazer. Não, foi um plano de ação que eu comecei lá atrás, coloquei em prática, trabalhei em cima e tô indo atrás disso. Então, para organizar o tempo, primeiro você sabe o tempo que você tem. Ah, como é que eu organizei o tempo no passado? Assim, uma coisa aqui, uma coisa ali, alguma hora você vai ter que encaixar essas 24 horas. A gente tem menos de 10 anos com o Endros. Ah, não. Sua pergunta? Ô, louco. Indros, pra onde você quer ir com tamanho e conhecimento? Tipo, onde você chegou hoje é exatamente onde você queria estar? No momento atual, muito além. E pra onde você quer ir? Você imaginou chegar... Tipo, você imaginou... Conhecimento veio com um hobby, eu acredito, né? Tipo, veio com gosto. Mas você imaginou que esse conhecimento hoje seria sua profissão? Ter conhecimento seria o fato de ser sua profissão, de repassar isso. E aonde você quer ir, sendo professor, tendo o conhecimento que você tem. Nossa, tem muita coisa ainda para perguntar, mas eu quero finalizar com essa pergunta. Olha, eu respondo as outras perguntas depois, não tenho problema nenhum. Mas para deixar essa daqui também para os jovens é muito bom. Quando a gente fala de visualização, é impossível você não colocar isso no papel. Onde eu estou hoje? Vocês vão provavelmente lembrar da mentoria, né? Momento atual, estado desejado. Tem que ser visível. Porque eu sou grato. Todo dia de manhã eu recomendo que todo mundo faça isso. Tenha pelo menos 3 palavrinhas de gratidão na ponta da língua. Sou grato por alguma coisa, sou grato pela minha família, sou grato pela água, sou grato por poder acordar de novo, sou grato pelo alimento que eu vou comer daqui a pouco. Sejam gratos, porque vocês entendem que o momento atual foi conquistado. Vocês não chegaram onde vocês estão por acaso. Vocês chegaram porque vocês conquistaram isso. Organizando seu tempo. Ah, mas eu estou num momento que eu não queria estar da minha vida. Você batalhou por esse momento, tanto como todo mundo. Você já está vivo. Já é o seu primeiro ponto para você querer fazer algo a mais. Então, eu digo que atualmente eu não tenho nada planejado. E esse é o ponto mais importante do conhecimento. Ninguém que estuda... Você está vivendo hoje. Exatamente. Ninguém que estuda algo consegue prever o quão longe o estudo vai chegar, porque ele sempre surpreende. Conhecimento sempre vai te surpreender numa medida assim, que não tem como tirarem de você e não tem como você prever de maneira tão clara. Eu tenho minhas metas. Como eu falei, aposentar até os 30, eu quero ter ali uma meta de ensinar uma quantidade X de jovens, que eu não vou explanar tão rápido, até os 25. Eu quero alcançar pessoas através dos métodos de ensino, através desse estilo. Eu quero hoje, um dos projetos que eu tenho é ensinar as pessoas a interagirem com a inteligência artificial. Porque eu vejo muita gente ainda atrasada num universo que já chegou. Não é um universo mais que nem os filmes de inteligência artificial do passado, Matrix. Não, é um universo que já chegou e ajuda, facilita o tempo. Hyped mesmo, Jackson estava ontem, na Otimiza IA, que é uma plataforma, basicamente, de aceleração de empresas através da inteligência artificial. Muito boa, por sinal. É algo que eu aprendi 2, 3 anos atrás. Eu não fazia ideia que tinha gente ensinando isso. Abriu meus olhos, literalmente. Legal. Porque tem gente que ainda não sabe. E aí é onde entra o último ponto do conhecimento, para finalizar. Tudo aquilo que a gente aprende, alguém gostaria de estar aprendendo. Tudo aquilo que a gente faz, alguém talvez precise. Não só do serviço, é aí onde entra o servir. Não só pelo serviço, pelo trabalho, pela economia do tempo. Enquanto a gente, por exemplo, precisa de economia do tempo com Uber, com carro, às vezes o ônibus economiza o tempo que você iria andando. Ou no caso do José, que é do nosso instituto, vai de bike. Essa economia de tempo em uma empresa, qual que é o valor que ela tem? Nossa. Qual que é o valor de um funcionário hoje em dia? Um colaborador. Economizar tempo, acelerar processos, resolver problemas. Sim. Aí vem lá na primeira pergunta, por que eu critico tanto o estilo de educação hoje? Não estão ensinando nossos jovens a resolver problemas. Os únicos problemas que a gente tem são os de matemática. E a matemática é oficialmente, segundo uns dados da última pesquisa que fizeram, não lembro qual instituto que foi, eu posso pesquisar e colocar nos comentários. Matemática é uma das top 3 matérias mais odiadas pelas crianças, jovens e adolescentes do nosso país. Por quê? Conteúdo engessado, sem utilidade visível a curto prazo
As crianças só vão perceber que matemática é importante quando tiver que mexer com dinheiro, entender o que é juros simples, juros composto, financiamento, casa. A gente está vivendo essa juventude que não gostava de matemática, está entrando agora no mercado de trabalho. Não está sabendo valorizar o próprio salário, está gastando com coisas fúteis, superficiais. Quantas pessoas que vocês conhecem que com 20 anos conseguiriam juntar dinheiro para ir para fora do país? Eu não tive essa capacidade tão rápida. Eu tive apoio da minha mãe, óbvio. Mas eu conheço muitos outros jovens que têm essa visão. Vou viajar para fora até os 30, mas estão investindo dinheiro em outras coisas. Às vezes estão ali o aluguel para poder se preparar para uma casa no futuro. Tem outros que estão no aluguel porque é o dinheiro que eles tinham sobrando. Não sabe nem o que é um financiamento, não sabe o que é uma amortização, não sabe para que serve o carro. O carro economiza, 1 hora do dia com uma viagem. Consegue conectar pessoas, levar pessoas a lugares. Então, eu acho que nesse ponto, quando a gente fala de futuro, o meu foco principal atualmente é expandir o jeito que as pessoas adquirem conhecimento. Seja através dos métodos que vocês falaram, que eu não tive muito tempo para falar. Meu propósito atualmente é fazer as pessoas terem mais âmago, terem mais vontade de querer aprender, de querer adquirir conhecimento. Porque conhecimento move o mundo. Muito bem. E finalizamos esse podcast com a frase: conhecimento move o mundo. Incrível. O famoso livros não mudam o mundo, livros mudam pessoas. Pessoas mudam o mundo. Excelente. Eros, como última pergunta. Tinha mais uma. O que é a vida? Ô, louco. Clóvis de Barros deu uma descrição boa, mas eu não vou me aproveitar dessa, não. A vida é uma jornada. Posso dizer isso hoje? Com certeza ela é uma jornada. Que ela traz experiência, requer dedicação e disciplina. E ela tem um propósito, para mim, é um propósito muito maior do que a Terra, mas para quem está na Terra e ainda não encontrou esse propósito além dela, vivam o seu momento presente pensando em quem você pode ajudar, sendo grato por quem você já ajudou e pensando que você também é essas duas pessoas ao mesmo tempo. Eros, o que é a vida? Forte, forte, forte. Vamos lá. Se eu fosse pela filosofia dor e sofrimento, se eu fosse pela poesia, uma jornada simples pela terra, se eu fosse falar por mim, é algo que eu aproveito. Todo respirar, que eu gostaria de ver por mais tempo e que eu gostaria de compartilhar com mais gente. Porque a vida ela é o dom de Deus. Ela é o fôlego que Ele soprou em mim quando eu nasci. Ela é a água que eu bebo todo dia. Ela é a minha mãe. A vida é minha mãe, que cuidou de mim desde que eu nasci. A vida é minha avó. A vida é esse estado entre estar e ser. A vida é mais do que só andar por aí sem rumo. A vida é você saber para onde você está indo. Eu posso dizer hoje, de maneira mais simples, para não entrar em tanta filosofia e deixar isso muito melancólico, a vida é aproveitar. Não só que nem a nossa juventude faz, eba, festa, balada, mas saber onde você está agora já é aproveitar o momento. Sim. A vida é o presente. Eu não posso te garantir que seu passado existiu, até porque minha memória não chega até você. Eu não posso garantir que seu futuro vai ser de tal jeito, porque a única pessoa que sabe disso é Deus. Mas eu posso te garantir que agora você pode escolher agir, você pode escolher mudar, você pode escolher evoluir. Então, para finalizar, a vida é uma decisão. Eu decido estar vivo e eu escolho viver. Isso porque a gente vai falar sobre vida no episódio anterior, já falamos já. Ô, louco. Com a licença de vocês, eu quero ler um poema. Ah, fique à vontade. Não me encaixo, nasci para transbordar. E isso não é crise, é clareza. É saber que minha alma foi feita em medida rara. Não vim com molde, vim com missão. Tentam me colocar em caixas pequenas, com nomes prontos, rótulos limpos. Futuros previsíveis, mas a minha essência é verbo em movimento. Eu não sou rascunho de ninguém.
Uou, Muito obrigada, Jennifer. Muito obrigada, Andres. Obrigada. eu que agradeço. Vocês são sempre muito Muito bem-vindos. obrigada, Ingrid, Muito por obrigado ter ao aceitado convite. o convite e contribuído muito nessa mesa com a gente. Eu espero que quem esteja assistindo também receba toda essa contribuição, todo esse conhecimento, se sinta confortado por talvez não se encaixar no padrão de conhecimento que todo mundo mede e que você pode ter um padrão de conhecimento para você, você pode ter o seu forma de conhecimento, como o Andrews teve. Aprenda também sobre o autoconhecimento aí, sobre o seu valor e quais mesas hoje você decide sentar. A gente deixa essa pergunta para você responder nos comentários. Conta pra gente. De quais mesas você precisa sentar hoje, de quais você precisa se levantar. Exatamente. Você pai, você jovem, conta pra gente. Curte, já comenta. Eita, e se inscreve. Continua acompanhando a gente que vem muita coisa boa por aí. A gente agradece especialmente ao Instituto Gerando Líderes, a 123 Web TV, que está dando essa oportunidade sensacional pra gente. Muito obrigada a todos, muito obrigada a vocês. Muito obrigada, Eu gente. que agradeço o convite. Até o próximo episódio do Pode Ficar do Instituto Gerando Líderes.